Boa noite, então, para todos, né? Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, né? Bem, sextou, né? E geralmente no dia de sexta-feira, muita gente tira o dia para ir para a festa, né? Para tomar uma cervejinha, é o último dia de aula e aí vai para no sábado é um dia para dormir mais tarde, mas aí agora nós temos o lockdown, né? É só 10 minutos atrás, então tá tudo já tudo parado, né? Tudo parado. Sair mais cedo, né, Fred, da faculdade, enfim, a pena, num certo sentido, porque todos nós já estávamos pegando o jeito, né? Coisa, voltando aí assim, tira aí a diferença, inclusive, da aula presencial para o... Mas é isso mesmo, gente. Para cá morreu 170 pessoas em Goiás. Minha subinfectologista trabalha na área, e agora à tarde eu acabei de conversar com ela, aí ela, aí ela falou isso para a gente, né? O meu sistema está normal, ô Luan. Ah, tá. Deixa eu tentar aqui uma outra coisa. O meu sistema está normal. Mudei para o outro servidor aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu até conferir aqui. Só um instante. A internet está funcionando, André? Aí, Luana, eu até mudei o servidor, coloquei os dois servidores ligados que eu tenho aqui em casa, né? E eu espero que se travar, o sistema tá gravando, né? E aí vocês não preocupem não, tá? Aí eu vou disponibilizando, é o jeito. Lucas chegou agora, o Matheus, né? Matheus e a Dariane, ok? Então é isso, gente. Vamos trabalhar, né? Vamos terminar de falar sobre a filosofia, sobre a filosofia grega, né? Já que ela é muito importante para nós e para a gente terminar isso, já vamos entrar hoje na disciplina, na parte da filosofia medieval, destacando principalmente as ideias filosóficas de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que são os dois principais filósofos é, neste período da Idade Média. Ah, os slides eu coloquei lá para vocês, os mesmos slides, e já já eu compartilho a tela com vocês, tá bom? Eu acho que não precisa anotar nada, seria melhor, né? Se vocês quiserem, a gente pode anotar alguma ideia principal, o que, que vocês acham? Ou só as ideias principais, para depois vocês seguirem, se vocês quiserem, não sei. Mas a gente vai conversando aqui, mas está disponibilizado nos slides, aí a gente vai falando, né? Bom, eu queria terminar o raciocínio das aulas passadas com vocês, destacando ainda o pensamento de Aristóteles, mas outro tema, né? O tema específico que nós trabalhamos foi o tema da justiça nas aulas, nas duas últimas aulas, né? Agora eu queria destacar com vocês ainda de maneira bem rápida
aquilo que já falamos, mas de maneira bem superficial, que é a doutrina do justo meio, e também queremos destacar com vocês a ideia de ética, ética e moral para Aristóteles, e depois nós falarmos com vocês o que significa direito, o que é direito para Aristóteles, tá? Para finalizar, então, um assunto a respeito dele. Bom, já falamos para vocês que os gregos tinham uma preocupação enorme, enorme com o comportamento ético e moral de cada cidadão. Isso era imprescindível para os gregos, cada pessoa tendo um bom comportamento ético moral dentro da sociedade, a sociedade seria melhor, a sociedade seria mais justa, ela garantiria mais oportunidades para a vida dos cidadãos que viviam na polis. Então, eles dão uma ênfase muito grande na questão da ética e da moral, né? A ética para Aristóteles e para os gregos era tão importante que ela levaria o indivíduo e levaria a sociedade como um todo a alcançar a boa vida, o bem viver, como eles chamavam, né? Então, esse era o método, esse era o caminho que toda pessoa deveria almejar, buscar, desenvolvendo o seu comportamento ético-moral para fazer uma sociedade mais justa e, consequentemente, todos pudessem viver uma vida melhor, uma vida mais tranquila, né? Então, ele falava que a ética era importantíssimo na, na conduta diária, pessoal de cada indivíduo. E o que seria essa ética para Aristóteles? A ética para Aristóteles nada mais era do que o respeito mútuo, fazer o bem às outras pessoas, ajudar as pessoas diante das necessidades, garantir melhores oportunidades para as pessoas. E com isso, fazendo tudo isso, as pessoas seriam pessoas justas, na sociedade seria uma sociedade mais justa também e que garantiria para os cidadãos mais oportunidades para alcançar uma vida melhor, uma vida mais digna. Esse era o posicionamento dos gregos e de Aristóteles. Já falei para vocês, Aristóteles ele tinha o seu filho chamado Nicômaco, ele era um médico, né? E ele chama a atenção, ele chamava a atenção para o seu filho, para que o seu filho é, é, tivesse uma vida pautada na moderação, no equilíbrio e no cuidado das pessoas, que auxiliaria na conduta ética moral do seu próprio filho, que era médico, né? Bom, é, é, esse era um dos posicionamentos de Aristóteles. Daqui a pouco eu ainda vou mostrar um slide para vocês e vou retomar um pouco neste pensamento de Aristóteles. Ele é muito importante porque nós vamos ter um outro filósofo na modernidade, e ele faz uma releitura tanto de Aristóteles quanto de Platão, e dali vai traçar algumas que a pouco a gente volta, que ele criou ou que ele desenvolveu, a doutrina do justo meio, né? Realmente está em estado. A doutrina do justo meio. Ah, aqui, ainda continua. Vocês querem que eu troque de servidor? Quer que eu troque de
de... Vocês querem que eu Agora troco já aqui tá para outros? funcionando normal já. Ah, tá, né? Deu uma Então, tá bom. travadinha, mas foi Então, coisa rápida. então tá joia. Então, ao desenvolver a ideia, né, da doutrina do justo meio, ele faz isso por meio de conselhos. Aristóteles faz isso por meio de conselhos aos seus seguidores. Então, ele fundou uma academia, ele fundou uma academia, não, melhor dizendo, ele fundou uma escola jurídica chamada Liceu, e os seus alunos iriam ali para debater diversos temas e pontos com ele, e ali ele, então, por meio de conselhos que ele dava aos seus, aos seus discípulos, né, ele criou a doutrina do justo meio. E o que ele falava no que diz respeito à doutrina do justo meio, ou teoria do meio termo, ou teoria do equilíbrio social? É que, bem, o indivíduo, ele tem que, ele tem que ser pessoas, não podem ser pessoas covardes. Eles não podem ser pessoas que estejam com medo da realidade. Também, essas pessoas não podem ser extravagantes e nem muito audaciosos. Mas, acima de tudo, o indivíduo, ele tem que ser uma pessoa corajosa, ele tem que ser uma pessoa que não tem medo de encarar os problemas sociais, não tem medo de encarar as mazelas do dia a dia, muito pelo contrário, né? Essas pessoas, elas têm que ser pessoas animadas, com coragem, tá? Não podem ser extravagantes, não podem ser pessoas avarentas, mas tem que ser pessoas boas, pessoas generosas, pois a ação de uma pessoa corajosa, uma pessoa generosa, leva à felicidade. Por quê? Porque tudo isso são ações virtuosas, né? Aristóteles chama a justiça, chama o direito, chama a prudência e o equilíbrio de virtudes, né? Então, quando o indivíduo ele pratica as ações, essas ações são chamadas de ações virtuosas. Ponto. Mas e o que é uma virtude? Virtude, para Aristóteles, nada mais é do que a excelência do caráter. Nada mais é de uma pessoa moldada, com um caráter moldado para a prática do meio. Ah, e, como eu estava falando, a pessoa não pode ser uma pessoa covarde, mas também ela não pode ser uma pessoa extremamente audaciosa e extravagante, embora na sociedade que nós vivemos hoje se advoga muito esta ideia. Ele queria dizer para os seus discípulos que seria muito interessante que todas as pessoas elas ficassem no meio termo, né? Que isso seria a grande virtude do indivíduo, praticar os atos de coragem, os atos bons, as boas obras, né? Dentro de um equilíbrio razoável. E, nesse sentido, ele vai dizer que esta virtude seria o justo meio entre os dois extremos da coragem e da audácia, da extravagância. A doutrina do justo meio, as pessoas têm que procurar esse equilíbrio, não pecando diante da realidade por uma falta ou por um excesso, tá ok? Seria a grande virtude da própria alma a busca deste meio termo aí. É lógico que ele sabia que este meio termo ele varia de pessoa para pessoa. Tem muito, nós mesmos aqui que estamos juntos, somos pessoas que têm ânimo, que têm coragem para realizar determinados trabalhos,
em graus diferenciados aqui, ele sabe disso. Mas o que é importante não era isso para Aristóteles. O importante é que cada um de nós nascemos com esta capacidade, com esta predisposição. E se nascemos com esta predisposição, o ideal é que cada indivíduo, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, diária, possa desenvolver este caráter, possa desenvolver essa virtude que é essencial na vida da sociedade, da polis. Se as pessoas não desenvolverem esta capacidade, não desenvolverem o seu caráter, ele está deixando de exercer a, a virtude dentro da sociedade, né? Então, quando se exerce o equilíbrio, quando se busca a moderação, segundo Aristóteles, as pessoas se tornam felizes e se tornam harmônicas. Haja visto que cada pessoa, ao desenvolverem esta prática virtuosa, nada mais estará fazendo do que buscando a própria felicidade, né? Que é a grande meta do homem para Aristóteles. O objetivo final, a meta, o caminho principal do homem dentro da polis, do Estado, seria justamente esta ideia, buscar a felicidade. E para ele, a busca da felicidade só pode ser alcançado pelo desenvolvimento virtuoso de ações práticas, de boas ações práticas, né? E isso poderia levar a pessoa à felicidade. Quando a pessoa alcançou esta felicidade, quando a pessoa se sente feliz, é porque ela desempenhou a sua função de maneira correta dentro da sociedade, né? Então, se é assim, Aristóteles avança um pouquinho dentro do seu pensamento e vai dizer o seguinte: bom, se a felicidade alcançada pelo homem é porque ele desenvolveu muito bem a sua função dentro da sociedade, logo, eu preciso determinar qual é a função do homem dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, ele vai dizer para a gente que a função de uma pessoa nada mais é do que aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer, e nada mais é do que aquilo que nós podemos fazer de melhor. Nós não podemos ser pessoas acomodadas, nós não podemos ser pessoas tranquilas, no linguajar de hoje, conformadas com a situação. Pelo contrário, nós temos que procurar fazer o melhor o tempo todo, né? O tempo todo. Aristóteles nos chama a atenção, em outra ocasião, e nós já falamos isso em ciência política, que o homem é um animal racional. Se o homem é um animal racional, ele tem como função raciocinar. E se é assim, para o homem alcançar uma vida feliz, ele tem que ter a sua vida governada pela própria razão. O que significa isso? Significa que a pessoa ela tem que ser uma pessoa temperante, ela tem que pesar na balança todos os seus atos constantemente, e ela tem que perguntar ela tem que perguntar: é bom as ações que são praticadas por mim, é boa? Elas contribuem para o desenvolvimento da sociedade? Minhas ações podem levar a sociedade à felicidade, né? Bom, Aristóteles, ele sabe que, principalmente porque Aristóteles sabia que o próprio homem tem
de quando em vez, muitas dificuldades de se proceder de maneira ética, né? Por quê? Porque o homem, em sua essência, na concepção de Aristóteles, é um ser moralmente imperfeito, né? Então, para que o homem possa alcançar uma boa conduta ética moral, é, que ele possa acrescentar melhores qualidades de vida no seu caráter, ele precisa exercitar este comércio, esse comportamento racional o tempo todo. Inclusive, seria adequado ele fazer com muita naturalidade e sem muito esforço. Ou seja, ele não precisaria ser assim, pastelão, gigante. Deveria buscar aquilo que é certo, definir alvos, traçar metas para alcançar estes alvos. Na prática, Aristóteles acreditava que a grande virtude moral do indivíduo seria, ah, seria evitar os extremos, seria evitar os extremos em todos os sentidos, é, no comportamento, principalmente, né? É, procurando um meio termo, tá? Procurando um meio termo, bem, entre um vício da covardia, de um lado, e a loucura da ousadia, de outro. Então, coragem é você ser uma pessoa temperante. É você saber que, mesmo diante de tantas mazelas e de tantos problemas, você tem a cabeça no lugar, você sabe, tem condições de lidar com as situações difíceis, né? Então, não é ser muito ousado e muito menos covarde diante desta realidade, né? Isto é a doutrina do meio, a doutrina do meio termo. Já que nós estudamos política em outra ocasião, analisam o próprio conhecimento prático de cada pessoa, né? Então, tanto a ética quanto a política nada mais é do que a busca do entendimento, do conhecimento que capacita o homem a agir adequadamente e a viver feliz. Então, na medida em que essas ciências são voltadas pela prática e pela busca da felicidade, né, essas ciências elas devem ser buscadas o tempo todo dentro da sociedade. Ponto. Era isso sobre a doutrina do justo meio. Um outro ponto que nós gostaríamos de falar com vocês é sobre o direito. O que é direito especificamente para Aristóteles, né? Nós já temos falado nas últimas duas aulas aí sobre o direito para Aristóteles. Mas a primeira consideração agora, que é pertinente, é, dizer a ideia principiológica de que o direito é algo que é emanente, que emana do próprio ser humano, que faz parte da própria natureza do ser humano. Aristóteles, ele achava isso, ele tinha convicção disso, que o direito era algo que nasce com o próprio ser humano, que é imanente, né? que faz parte da natureza, que não se modifica diante da realidade e que é fruto racional, que é um fruto racional
do próprio ser humano, né? E como nós estamos falando desse jeito, ele acaba sendo considerado o pai do direito natural, tá? Muitos filósofos vão sempre beber desta fonte aí, porque ele trata o direito dentro dessa dimensão. O direito nasce junto com o homem para ele. Só que na medida em que o homem vai crescendo na sociedade e que ele põe as suas ações em prática, a serviço da sociedade como um todo, esse direito, então, ele se desnuda, ele se torna mais aparente, mais vivo, né? Outro ponto que nós devemos destacar no que diz respeito ao direito é que Aristóteles, ele foi o primeiro a dividir os três poderes, né? Como vocês sabem, os gregos, eles nos deixaram um grande legado da democracia, o legado da democracia. E a democracia, ela se consolida pela liberdade de pensamento, liberdade de escolhas, tomada de decisões, né? Mas todas essas decisões, todas as discussões, toda a nossa liberdade, ela está relacionada com uma questão do poder. E Aristóteles, ele tem este contato inicial com o poder e ele tem uma visão, então, diferenciada. Ele vai procurar também analisar o poder. E aí ele divide o poder em competências, né? Em competências, em três tipos, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, como nós conhecemos aqui hoje. Barão de Montesquieu, perto da Revolução Francesa, ele retoma os mesmos escritos aí de Aristóteles, o estudo, né, busca nos estudos de Aristóteles, fundamentação para a sua teoria do contrato social, e na sua teoria do contrato social, ele também desenvolve essa mesma ideia de Aristóteles, né, naquele livro ah, do Espírito das Leis, que Monte... você, Só uma sim, pergunta, Montesquieu tem alguma contribuição na questão do contrato social? sim. Assim, tem muita gente que diz que tem um grupo de pessoas que falam que ele não fundou ou que ele não trabalhou as teorias contratualistas, mas na prática ele é um pouco posterior e ele bebe da fonte das teorias contratualistas. Então, outros grupos de pessoas falam que ele também ele era contratualista. E ele tem muita coisa de contrato, né? Do contrato social. E o contrato social nada mais é do que uma sociedade que tem essa capacidade de poder escolher quem vai governar ali dentro do Estado. E ele trabalha muito bem essa dimensão, né? Ele retoma também esses estudos aí e ele vai atribuir competências a esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, como qualquer um de nós que já estamos aqui conhecemos, né? O legislativo criar leis, o judiciário julgar as leis, o executivo administrar o Estado. Então, cada um desses tem as suas próprias competências dentro dessa divisão do poder. Montesquieu vai um pouquinho mais adiante, e quando nós formos falar de Montesquieu lá na frente, nós vamos lembrar de uma teoria que ele criou, que vocês já estudaram, já dentro do curso de vocês, ou irão estudar, ou já estarão estudando já nesse semestre, que é a teoria dos pesos e contrapesos, né? Então, essa estrutura de poder que nós temos hoje, com essa tríade de executivo, legislativo e judiciário, são competências distintas e diferentes para que nenhum poder, que os poderes sejam complementares, mas com competências diferentes, com atribuições diferentes, para se tornar
o melhor dos poderes, como lá na frente também Max Weber vai falar do poder político, que envolve essas três realidades aí. Mas o primeiro que trabalhou isso daí foi justamente Aristóteles, né? Ele vai dizer que o direito ele se configura nessa estrutura de poder do executivo, legislativo e judiciário, tá? É lógico que não nessa dinâmica que nós conhecemos hoje, porque esse não era o objetivo específico dele quando ele tratou desse assunto, tá? Ele só quis enumerar essa prerrogativa, essas características do poder, tá? Um terceiro ponto também com relação ao direito é que o direito para Aristóteles estava muito relacionado mesmo, tá? A, com a constituição política da polis, com a constituição política da sociedade, né? Para Aristóteles, o direito estava muito relacionado com com o debate político. O direito era resultado, tá? Da política. E aí ele desenvolve a ideia de formas de governo, que também nós já estudamos com vocês quando falamos lá em política, né? Ele vai falar de monarquia, de aristocracia e de política, que seriam para ele as três melhores formas de governo naquela época, na época em que ele viveu, né? A monarquia, governo de uma pessoa governando, era muito bem vista, principalmente quando o monarca ele era uma pessoa idônea, proba, e que ele privilegiava no seu governo também o povo de uma maneira geral. Teríamos também o outro grupo, que era da aristocracia, Aristói poder dos melhores. Quem eram os melhores? Eram aqueles que tinham melhores condições de vida, que estavam numa camada superior, numa escala social. E a outra forma era a política, né? Mas a política que ele imaginava era algo quase que utópico, né? Onde todas as pessoas estariam ali buscando, tá? Estariam ali buscando melhores qualidades de vida dentro da sociedade. E a gente sabe que isso é um pouco difícil, que isso é um alvo grande para qualquer sociedade ainda hoje alcançar essa realidade. Ponto. Mas ele também vai falar que essas estruturas de formas de governo, a constituição política dessas formas de governo, elas também têm deformações, ela também tem problemas. E aí ele enumera três formas de governo deformadas, né? Que seriam a tirania, a oligarquia e a democracia. Ok? Vejam só, democracia. A monarquia seria a tirania seria a perversão da monarquia. Quando um rei governa e governa de forma tirânica, buscando seus próprios interesses. A aristocracia ela poderia se transformar em uma oligarquia, quando o grupo dos melhores eles governam buscando os seus próprios interesses. E democracia, de acordo com o termo que nós conhecemos, seria um governo mais universal, um governo mais amplo, e significaria um governo do povo, pelo povo e para o povo. Acontece que esse sentido de democracia não é o sentido relacionado com as formas de governo, pensada por ele naquele momento. Esse conceito de democracia está em demagogia, tá? Demagogia. Por quê? Porque seria um governo daquele que é mentiroso, daquele que não sabe como
governar. Para Aristóteles, o governo ideal seria realmente seria um governo por meio da política mais limpo, mais dinâmico e etc, e etc. Acontece, né, que nessa sociedade acontece que o povo são pessoas que não conheciam o funcionamento do Estado. E, na concepção de Aristóteles, somente a pessoa que conhecia o funcionamento da polis, mais especificamente, a estrutura, é que poderia governar bem. Como isso não era possível, né? Como não entendia de direito, como o povo não consegue entender de direito, então não consegue governar de maneira eficaz. Um outro ponto ainda sobre direito é que Aristóteles distingue dois tipos é, de justiça, ou melhor, de ser justo, né? Ele distingue o justo natural e o justo político. Distingue como coisas diferentes, mas separam. O justo natural, para Aristóteles, tá? Seria a expressão de uma justiça objetiva, de uma justiça imutável, que não sofre nenhuma interferência humana. Esse tipo de justo natural está muito relacionado com o direito natural que falamos há pouco com vocês. E nós temos o justo político, o justo positivada, né? Que tem a sua origem na vontade do legislador e que sofre variações, tá? Essa doutrina, essa distinção que ele chama de direito como justo natural e direito justo político, ela vai ser vai dar origem, depois do iluminismo, numa teoria que todos nós estamos estudando aí, e que todos estudam, o positivismo ou teoria ou teoria positivista, né? Que fala que o direito, a lei, é resultado da vontade do legislador, né? Que cria essas leis, né? E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai Hans Kelsen é o grande defensor dessa teoria, idealizador dessa teoria, e ele vai divergir e muito de Aristóteles quando ele afirma categoricamente que o direito nada mais é do que a separação do direito natural e do direito político, e que o melhor dos direitos e o direito que vale é o direito político, criado para a vontade do legislador, que se expressa no direito posto, que se expressa no conjunto de leis, normas e regras de uma sociedade, né? Isso aí. Outra coisa, né? E que nós falamos com vocês aí, e só para a gente fazer esse fechamento aí, que é importante, e é de justiça para ele, em justiça distributiva e justiça comutativa, né? A justiça distributiva também é chamada de justiça proporcional, ela constitui, em síntese, né, porque nós já falamos isso semana passada, numa justiça, desculpa, ela constitui na distribuição proporcional ao mérito de cada um, seja de bens ou seja de honras, né? Então, a justiça distributiva, ela está relacionada com essa questão da distribuição proporcional dos méritos de cada um dentro da sociedade. Falamos isso quando trabalhamos com vocês a ideia de meritocracia, que vocês anotaram no caderno para quem estava em aula presencial.
né? E a outra justiça que ele trabalha e que ele incentivou é a justiça a justiça comutativa. A justiça comutativa para Aristóteles, né, é o tipo de justiça que decorre das relações de troca, ou melhor dizendo, das relações mercantis, das relações de compra e venda, dos negócios jurídicos, né, das formas como os objetos eram trocados, como se fossem equivalentes, né? Então, a justiça comutativa é um tipo de justiça que é involuntária, né? Que era involuntária. Por quê? Porque ela tem a sua origem nas infrações dessas relações de troca. Quando eu e o Walter, por exemplo, fazemos um negócio e eu não pago para o Walter, aí gera um conflito. Tivemos um negócio aí, fizemos um negócio, e o Walter, eu não paguei, o Walter gerou um conflito. E aí o que que o Walter vai pedir? O Walter vai pedir reparação do dano. Melhor dizendo, vai pedir uma restituição do dano que eu causei para ele. Isso era o que ele chamava de justiça comutativa, ok? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a função, uma das funções do direito, uma das funções do direito é garantir a equidade, tá? É garantir a igualdade ou equidade. É um conceito que, dependendo, nós vamos trabalhar melhor esse conceito, né? E discutir a diferença entre equidade e igualdade. Mas a função do direito seria garantir a igualdade. Seria. E como é que isso poderia ser feito, né? E como isso deveria ser feito? Isso deveria ser feito na medida em que a sociedade se adequa à lei, tá? Ao caso particular e concreto. Então, quando se trabalha o aspecto genérico, pega-se o aspecto geral e adequa à realidade particular. Quando aquilo que está escrito de maneira formal nas leis, ele é aplicado para uns casos concretos, né? Principalmente aqueles casos onde há diversos desníveis sociais, ok? Então, ainda falando sobre direito e justiça, ele rompe com a ideia de mito, que era muito forte antes de Sócrates, né? Entre os pré-socráticos, principalmente, né? Quando os pré-socráticos falavam que tudo e todas as coisas tinham a sua origem em Deus, né? Aristóteles vai dizer o seguinte: olha, algumas coisas sim têm origem em Deus, mas a gênese do direito, o direito não está em Deus, não está em Deus, tá? Não está também nas leis. Para Aristóteles, a origem do direito estaria na própria natureza social, né, do indivíduo. Como nós falamos para vocês no início, a frase de Aristóteles de que o homem é um animal político, é um animal racional. Então, isso tudo que ele está querendo dizer era que o direito estava na sua própria essência. E veja, ele rompe com um paradigma importantíssimo que durou algumas centenas de anos entre os pré-socráticos, né? E aí ele faz essa afirmação. Bem, outra afirmação, uma outra coisa que nós temos que destacar é a relação entre o direito natural, já que ele dava muita ênfase no direito natural, e o direito, né? E o direito justo político, que é chamado de direito positivo, né? Que nós conhecemos hoje.
Esse direito positivo, tá? Ele é bom, mas é, ele não é amplo, tá? É, na prática, é, ele vem complementar o próprio direito natural, tá? Então, o direito natural é melhor e ele é superior ao direito positivo, tá? Segundo Aristóteles, o direito nada mais é do que um conjunto de princípios e valores, né, garantidos pelos costumes na sociedade, tá? Garantidos pelos costumes na sociedade. E por isso, então, que ele afirma que o direito positivo complementa o direito natural. É, ele acreditava, sim, que as leis eram boas, do direito positivo, mas desde que elas estivessem de acordo com o direito natural, ok? Ah, só para retomar o que nós falamos na aula passada, para a realização da justiça, não se esqueçam, é importantíssimo que a gente observe aqueles dois pontos que nós conversamos. Inclusive, até a Luana escreveu, e a Alessandra, se eu não me engano, também estava escrevendo e falando, e o Lucas também, né? Destacou também nas nossas aulas, na aula de semana passada, é que para a realização da justiça, para que haja realização da justiça, para que o direito seja efetivo, dependerá da obtenção, da busca da igualdade e da proporcionalidade dos princípios do direito, dos valores dentro da sociedade. Então, não esqueçam desta ideia de obtenção da igualdade e da proporcionalidade, tá? Sobre o Estado, tá? O Estado, ele não é fruto de uma convenção humana para Aristóteles. Lembrando que lá em ciência política, né, e o Walter aqui mesmo nos fez a lembrança, para os teóricos contratualistas, o Estado é fruto de convenções, de um contrato social, de convenção humana, né? Mas para Aristóteles ele não via assim essa situação desta maneira. A origem do Estado não era uma convenção, não era resultado de uma convenção humana, mas é, era resultado da própria exigência natural do ser humano, era resultado da própria sociedade, né? Lembram, vocês devem ter estudado aí o brocardo jurídico romano, latino, né? Iubi societas, iubi jus. Aonde está o direito, aí... Não, desculpa, aonde está a sociedade, aí está o direito. Ou seja, a ideia de que o Estado é uma consequência natural, é, natural da sociedade, né? Ah, deixe-me ver o que a gente pode falar. Então, fazendo o link para aquilo que nós começamos a falar bem no início de nossas aulas, então que sobre ética é que a justiça nada mais é do que uma virtude baseada no comportamento ético, que se traduz em ações práticas entre os seres humanos. Então, prestem atenção, a justiça nada mais é, para Aristóteles, do que uma virtude baseada em comportamentos éticos, morais, que se vai traduzindo em ações práticas entre os próprios seres humanos, ok? Bom, ele não falou somente sobre política, matemática, ele falou sobre diversas outras situações, né? Ele falou sobre
Por exemplo, ele falou sobre as mulheres. E aí, ele, seguindo a ideia recorrente à cultura grega, ele tinha um posicionamento um pouco, como é que eu digo, hein? Ele tinha um pensamento excludente em relação às mulheres. Aristóteles chamava as mulheres de um homem incompleto, né? Ah, olha, quando ele fala isso, é seguindo o padrão cultural dos gregos naquela época, né? Os gregos, eles achavam que a mulher era responsável por pelos problemas sociais, né? Haja visto ali o mito de Pandora, né? Pandora, que deixou escapulir do presente, né? Do presente de grego que ela estava levando, é, que ela estava entregando, ela trouxe coisas boas dentro da caixa de presente, mas trouxe vários problemas, né? E é, então a mulher ela foi responsabilizada pelo, pelo pelas mazelas sociais, né? É, então ela era vista como um homem incompleto. Quem assistiu já o Alexandre o Grande, alguém de vocês já assistiram o Alexandre o Grande com, como é que é o nome do cara, gente? Ajude aí, eu sei que vocês assistam o filme Colin Brad Pitt. Powell. Brad, não, tem Brad Pitt aí, não, pô. É, é Não, ele. É, não. Quem tá falando? É o Fred, né? é o Lucas. Aí é o Lucas. Não é não, Lucas. É ele. Não, é Só se você o que senhor tá, só se o senhor é tá o Brad. falando de um mais antigo, porque o que eu conheço é ele. Não, esse que você tá falando é esse aí com Brad Troia. Pitt. Eu tá pensando em É, Troia. Mas ele fez os hã? dois. Ele fez Troia e ele fez Alexandre. Você tá falando de. Não, ele fez. Foi. Olha só. É sexta, né, gente? Nós estamos aqui brigando, eu e o Lucas. Entra aí na internet aí. Colin Farrell. Farrell, Transmita. o nome. Joia. Ele fez Pat, ele fez O Exterminador do Futuro. Ah, é isso mesmo. É Colin É, Farrell. e o doutor? Eu assisti filme, né? Cadê o Lucas? Ah, tá fechadinho aqui. Só tava certo. É, eu sou cinéfilo. Eu só não sei o nome das pessoas. Sei quem é, mas não decoro o nome, né? Mas foi com ele. E nesse filme ali mostra a presença de Aristóteles, que era o preceptor, que era o professor de Alexandre o Grande, né? E ali naquele filme mostra que Alexandre foi fazer grandes conquistas, né? E ele conquistou o mundo todo, conquistou a Ásia, e ele namorou com uma indiana, né? Mas na hora de fazer sexo, ela preferiu o grande amigo dele, né? Isso demonstra a ideia do conceito que a mulher tinha, que era um conceito bem relativo diante da sociedade. Lógico que essa forma de pensar cultural, de reconhecer a mulher, vai sendo modificada entre mesmo os gregos, os filósofos gregos, entre o período que nós chamamos de período socrático. Mas eles acreditavam que a mulher ela era simplesmente um sujeito passivo, né? Uma pessoa passiva, receptora, e que o homem era um ser ativo e produtivo, né? Então, nesse sentido aí, Aristóteles ia até mais longe, dizia que o filho era sempre, se parecia sempre com as características do pai, né?
Então, ele achava que as características do pai estavam no sêmen da criança, as características do filho estavam no sêmen do pai, etc., etc. E que a mulher era uma espécie de solo. O solo é a mãe natureza, né? Os povos antigos têm natureza que pare o sustento, que pare a sobrevivência, né? Então, o homem fornece a forma e o homem fornece a substância. Essa era uma ideia. Essa é uma ideia muito forte, inclusive predominou até a Idade Média, né? Até a Idade Média. Quando este conceito passa a ser retomado e vai ser utilizado um conceito de Platão, que também eram contemporâneos. E o conceito de Platão em relação ao homem e à mulher é de uma igualdade mais próxima, tá? Ah, e um outro ponto, e para finalizar aí, é que eu queria destacar, é que Aristóteles, ele dá uma ênfase muito grande à retórica, né? A retórica. A retórica nada mais é do que o uso persuasivo da linguagem, né? Que era praticado muito pelos oradores. Se fosse hoje, seriam pregadores, ou políticos, ou professores, com boa retórica, para tentar convencer as pessoas, né? O direito era esta arte. O direito era o bom uso da retórica. Muitas Por que vezes, que, nós não por que que ele criticava a muitas vezes demagogia? demagogia, para ele, a democracia ela era pervertida, no sentido de que o povo não conhecia a sociedade não conhecia a estrutura e o funcionamento da polis. O povo, quem era o povo? É, a, a sociedade a sociedade romana, a sociedade grega era uma sociedade de classes sociais, né? Então tinha os filósofos, tinha tinha os filósofos, tinha os militares tinham os cidadãos e tinham o povo. Os cidadãos seriam aquelas pessoas com direitos plenos, direitos e deveres plenos dentro da polis. Esses cidadãos poderiam ser os filósofos e poderiam ser os militares. Esses cidadãos, quem eram na prática? Esses cidadãos eram as pessoas que nasceram dentro da Grécia, é, eram, eram homens, haja visto que somente os homens que poderiam ter esses direitos e deveres muito bem fundamentados no Estado, e que teriam posses, que poderiam ser intelectuais, mas que teriam, acima de tudo, posses, e que tinham um vínculo com o Estado-nação, ou seja, que nasceram ali. Então, essas pessoas, os cidadãos, que eram pessoas que eram valorizadas dentro da sociedade grega. E somente os cidadãos é que tinham os direitos de cidadania na sua amplitude máxima. O povo eram quem? O povo era a massa, né, que nós conhecemos hoje. Eram os estrangeiros, eram as mulheres, eram os pobres e eram as pessoas com baixo nível de intelectualidade. Então, essas pessoas, sendo assim, não teriam condições de governar. Essas pessoas não teriam condições mínimas de administrarem a polis. Por isso que ele chama de demagogia. Lembrando, tá, que demagogia para os gregos não é esse conceito que nós temos hoje é, é, nos nossos dias. Quando nós falamos de demagogia,
o sujeito demagogo, nós estamos falando que aquele cara que é mentiroso, aquele cara que fala de falsas promessas, que não consegue expressar aquilo que ele diz que é, né? É, é, então, esse é o sentido de demagogia para nós hoje, mas para eles seriam aquelas pessoas que seria o povo com baixo nível de escolaridade que não tinham conhecimento do funcionamento do Estado, por isso não poderiam governar, ok? Ah, ainda sobre a retórica, e aí entra o papel do advogado, né? Depois, alguns anos depois, depois da morte de Aristóteles, é que essas pessoas, né? Que essas pessoas fazem bom uso do direito e fazem bom uso do direito para tentar convencer as pessoas, né? Então, o filósofo, né? Ele discute sobre a questão dos argumentos, ele arranja as ideias, né? Ele arranja essas ideias, eles estruturam essas ideias e elas criam uma linguagem própria para isso, elas conseguem memorizar o discurso, tá? E utilizam, então, de uma boa expressão oral e corporal para fazer um bom discurso diante de uma grande audiência com o objetivo de convencer as pessoas e aplicar, inclusive, o próprio direito. Nós já falamos isso em ciência política com vocês, das ágoras, né? Todas as decisões políticas, todos os debates, até mesmo a aplicação do direito, se dava nas praças públicas, nas ágoras. Era ali que era um ambiente fértil, né, para discussão e aplicação do próprio direito, ok? Então, ele deu muita ênfase nessa situação. Lógico, gente, a ideia de democracia é a ideia grega, né? Então, passa muito nessa dinâmica aí, tá? Só para falar rapidamente e passarmos para a filosofia na Idade Média, nós gostaríamos aí de acrescentar algo sobre a filosofia romana. Nós vamos falar aqui em síntese, em ideias gerais, sobre a filosofia romana. Haja visto que nós vamos discutir o próprio direito romano, falando de algumas características desse direito, mais na frente. Nós vamos destacar o código, a lei das 12 tábuas, o código de Justiniano, que foi o primeiro código civil, etc. Mas o que nós podemos falar dos romanos? Bem, os romanos, eles assumem o legado dos gregos. Os gregos, eles escreveram muito pouco, né? Muito pouco sobre o que é direito, sobre o direito. Eles preferiam muito mais debater e discutir as questões relativas ao direito, como nós estamos fazendo aqui com vocês, em relação ao direito, né? Questões de justiça, do conceito de direito, de liberdade, de igualdade. Os romanos, eles eram mais pragmáticos, eles eram mais práticos, eles assumem a ideologia romana, a filosofia grega, eles assumem essas ideias e aí eles partem para a prática. Inclusive, ele vai desenvolver um conceito de ética, diferente da conotação dos gregos. Ele vai falar ética ética é uma coisa e moral é outra coisa. Ética para os romanos
Para os gregos, é um conjunto de princípios e valores, ponto. Para os romanos, nada mais é do que um conjunto de usos, de costumes que são aplicados e que são aceitos como a moral da sociedade. Então, eles são muito pragmáticos, muito práticos, né? E aí eles procuram ser muito, os romanos sempre procuraram ser muito mais objetivos, né? Ter uma conduta mais objetiva, eles procuram imediatistas, né? Eram características da cultura romana. Eles estavam muito motivos militares, tanto é que eles expandiram o Império Romano. O Império passou a ser realmente o reino romano passou a ser um império romano, né? Extravasou seu território, né? Estavam muito preocupados com grandes obras monumentais, dentre elas a gente poderia falar o Coliseu, por exemplo, né? O Coliseu romano, e eles não estavam muito preocupados aí com debates filosóficos, mas estavam muito mais preocupados com a arte da retórica. Então, entre os romanos, vai ter uma figura de pessoas que interpretavam a lei, que você já deve ter estudado, chamado glossadores, né? E essas pessoas nada mais do que aquilo que hoje nós conhecemos como advogados, que é aqueles que defendiam a lei e que procuravam defender aquilo que era a lei. A característica de Roma, né? Do povo romano. Eles, então, importavam os conceitos gregos, né? E aí utilizando esses conceitos na medida é, na medida dos interesses dos próprios romanos. A filosofia do direito, tá? Direito para os gregos era mais reflexiva, era mais filosófica. Para os romanos, estava muito mais relacionado com a conduta, muito mais relacionada com a ação. Então, eles vão escrever, por exemplo, o Corpus Iuris Civilis, que é o corpo jurídico civil, né? Que é um corpo que era uma espécie de regra jurídica que é, é muito próximo do direito que nós conhecemos, que era um tipo de direito que estabelecia as regras que deveriam ser cumpridas por todos dentro da sociedade, né? Então, eles estavam muito mais preocupados com o formalismo jurídico do que formalismo jurídico e com aquilo que estava escrito nas leis, né? Quanto aos valores, eram praticamente os mesmos, os princípios e os valores do direito eram os mesmos dos gregos, só que eles afirmavam que isso seria muito mais importante na medida que você aplicava isso na sociedade diariamente, né? Diariamente. Nós voltaremos a falar sobre os romanos posteriormente, tá? Nas próximas aulas nossas. Bem, como vocês sabem, o Império Romano, o Império Grego, o Império Romano, ele nasce mais ou menos ali no ano 200 antes de Cristo, né? E ele cresce muito até o ano de 1453 depois de Cristo. Então, nós vamos ter aí um período de quase 1.500 anos, é um dos impérios mais longevos que se tem, né? Mas o Império Romano ele vai se consolidando, e na medida que ele vai consolidando, vai sendo aplicado um direito formal, que vai procurando garantir o direito dos cidadãos romanos
e até mesmo do direito do estrangeiro, né? Haja visto que os romanos eles iam conquistando sempre além de sua fronteira outros povos e outras nações. E ao acampando, né, acampando esses povos conquistados, logicamente eles estabeleceram também regra. Humano, ele vai se tornando muito forte de maneira muito rápida, principalmente depois da queda do Império grego e Império Macedônico, né? E aí, então, ele se torna muito forte. O Império Romano vai acontecer um fenômeno, né? Vai acontecer um fato social muitíssimo importante que vai impactar antiga, na antiguidade, especificamente, mais especificamente, a sociedade do mundo ocidental, né? O que fato social é esse? É, este fato social é o advento do cristianismo, né? Então, ali por volta do século, no ano 4 depois de Cristo, nós vamos ter aí, aliás, melhor dizendo, o ano 33 depois de Cristo, nós vamos ter aí o surgimento do cristianismo como uma religião. E essa religião, ela vai impactar toda a vida social, política e religiosa no Império Romano, a ponto de, em 350, 380 depois de Cristo, o cristianismo se torna tão importante que vai se tornar a religião oficial do Estado, né? Bom, ah, neste período aí, vai se sobressair o antagonismo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a diferença entre o indivíduo e o Estado. Tá? Lembrando que os gregos, eles vão dar muita força ao Estado. O Estado é a instituição política, né? É a instituição política composta por indivíduos, e os indivíduos devem trabalhar unidos para garantir o desenvolvimento social, o desenvolvimento do Estado, da nação, da polis. Bem, mas depois, é, no segundo momento do segunda fase do Império Romano, o Estado, mas vai ser com o indivíduo, a sociedade romana, né? A cada dia que vai passando, ele vai ganhando uma importância capital. Ele passa a ser, aliás, ele passa a ser sujeito, não mais objeto dentro da sociedade. Então, ele vai ganhando muita importância. E aí, o que acontece? Surge o cristianismo, né? E surge o cristianismo com as suas ideias relativas à liberdade, à igualdade, né? Entre homens, entre homens, entre mulheres. Surge o cristianismo ressaltando as ideias da dignidade da mulher, do bom tratamento humano aos escravos, a união familiar. Então, surge com outros princípios e valores e práticas, práticas, inclusive, né? E isso vai modificando essa dicotomia indivíduo-Estado e vai criando, inclusive, um antagonismo entre indivíduo e Estado, né? E esta religião, ou seja, o cristianismo, ela passa, então, a influenciar
a sociedade como um todo, a sociedade romana como um todo, e também passa a influenciar as discussões jurídicas que vai acontecer na época. Então, nós temos muitos exemplos de discussões travadas na antiguidade, onde a religião influencia nesses posicionamentos todos, né? Nós vamos conversar e vamos mostrar isso para vocês. Podemos fazer isso até agora. Vocês mesmo lembram, né, lá na Bíblia, numa passagem em que os adversários, os adversários de Jesus chegaram com a moeda, com uma esfinge, né? Com o rosto de César, que era o imperador na época, e perguntou, aliás, se era justo pagar impostos, né? E aí Jesus pede a moeda e ali fala, de quem é essa figura? É de César. Então ele fala, dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus, né? Em outra oportunidade, Jesus vai afirmar que o reino de Deus não é deste mundo, tá? O que eu estou querendo dizer é que, no primeiro momento, o cristianismo ele não era político, ele era apolítico, ele estava muito mais preocupado com a questão do indivíduo, da humanidade, da pessoa, não estava preocupado com uma ordem política dominante, né, neste primeiro momento. Bom, o Estado, então, ele se colocava acima do indivíduo. Na Idade Média, tá? Devido ao grande poder da Igreja, né? Que esse poder, inclusive, estaria acima do próprio poder do estudo, do Estado, então o homem passa a ter uma importância fundamental aí, né? E aí, a partir do momento em que o cristianismo ganha importância ah, e torna-se religião do Estado romano, tá? Nós vamos entrar num outro período filosófico muito importante, que vai ser caracterizado, né, pelo poder da Igreja no centro das decisões políticas. Então, a Idade Média, ela vai caracterizar-se por aquilo que nós chamamos de teocentrismo, Deus no centro de todas as decisões políticas, né? Então, neste período aí, nós vamos discutir os filósofos, vários filósofos vão surgir, mas os dois principais é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e eles vão procurar resgatar esta ideia de antropocentrismo, que era muito forte na idade, na filosofia da Idade Antiga, né? Então, eles vão procurar fazer esse resgate aí e vão relacionar e vão criticar com as aspirações filosóficas, políticas, culturais da Igreja Católica, que vai ser predominante aí na Idade Média, porque ela iria acumular literalmente o poder divino e o poder temporal, né? A igreja se torna muito forte, né? Se torna muito forte e aí passa a influenciar o direito. E o direito passa a ter um foco não somente mais jurídico, relacionado com leis, mas procura ter um foco religioso. E aí nós vamos ter dois filósofos que são muito importantes, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O objetivo nosso, o objetivo
Só um instante. Aham. Ah, Miami Vice também. Agora que eu estou vendo aqui, Walter, fez também, né? Bom filme, né, gente? Nossa, que filme bom. Miami Vice. Não, filme legal. Vale a pena vocês assistirem. Final de semana agora, ó, pode assistir, né? Dá para assistir ele. Cair Sereno. Né? É, então, nós temos aí Santo Agostinho. Deixa eu ver se tem chamando. Fala de quê? Ah, blá, blá, blá. Ah, então vamos voltar aqui. Santo Agostinho, então, ele procura resgatar aí a ideia grega, principalmente, de colocar o homem como centro de todas as coisas, né? Então, ele relaciona isso, logicamente, é, com a questão da religião. Né? Nós poderíamos fazer aqui um adendo sobre direito e religião, ah, mas não vem ao caso aqui agora, já que está avançando, já estamos avançando bem a hora, né? Mas eu gostaríamos de destacar aqui, na verdade, a questão ah, gostaria de destacar aqui uma parte muito importante do pensamento de Santo Agostinho, que é um pensamento religioso, mas que cai muito bem ao nosso estudo do direito, que diz respeito à ideia que ele desenvolveu de Platão com respeito ao livre-arbítrio, né? A questão da liberdade. Ele vai dizer o seguinte, que o homem é uma criação, é uma criatura de Deus, que o homem é uma criatura de Deus, que o homem foi criado por Deus, e que aquilo que diferencia o homem dos animais é a capacidade, a sua capacidade racional, que que, que lhe dá a capacidade de ser uma pessoa apta a decidir, a arbitrar a melhor escolha, já que ele tem a liberdade para fazer isso. Deus o criou o homem, então, com um livre-arbítrio de escolha, né? Um livre-arbítrio de escolha. É, Na concepção de Agostinho, este livre-arbítrio não este livre-arbítrio, desculpa, essa capacidade de escolha fez com que os homens desprezassem as coisas de Deus, desprezassem a profissão dos homens. E aí, os homens, então, resolveram escolher um caminho diferente, que não é o caminho da igreja, que não era o caminho da religião, mas um caminho da vontade própria. Ora, este caminho, infelizmente, levou ao homem não a uma sociedade melhor, mas uma sociedade desigual, uma sociedade, é, uma sociedade com muitos problemas sociais e, acima de tudo, levou a sociedade à violência e ao pecado. Então, nos diz que o mundo precisaria arrepender-se dos seus pecados, escolher um novo caminho, de maneira livre, autônoma, para observar e atentar aos desígnios de Deus estabelecidos no próprio direito natural. Né? Então, na concepção dele, o homem não soube fazer uma boa escolha. Ele não soube fazer essa boa escolha e acabou, nas suas escolhas, acabou gerando a violência e o
mal. No mundo religioso e desprezou a realidade social. E então, isso fez com que o mal, fez com que o mal entrasse no mundo. É, 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 o mal fizesse parte da sociedade, né? Bom, mas aí chega uma questão. Bom, se o homem é criatura de Deus e que o homem foi criado bom, se o universo foi criado bom e é produto da criação de Deus, né? Como é que como é que se explica a origem do mal que veio fazer parte do dia a dia do homem num mundo bom criado por Deus? Então, esta questão do mal, né? Esta questão do mal que no mundo religioso é chamado de pecado, é uma questão central no pensamento de Agostinho, né? É, no pensamento de Agostinho. Haja visto que, na concepção dele, e lógico, né? Uma concepção lógica, é que Deus não pode ser a própria causa do mal, né? Então, o que que Agostinho vai falar? O mal, por quê? Porque é a ausência do bem. Deus não pode fazer o mal, não pode criar o mal porque ele é do bem. Mas como ele é o bem, ele não pode ficar, se coadunar, né? Fazer uma parceria com o mal. Então, pois o mal seria o quê? O mal seria a própria privação daquilo que deveria ser, de uma realidade que seria o próprio bem, né? No, Então, é, pode falar. em- sim, pode falar. No livro Confissões, ele fala que o livre-arbítrio é a causa do mal, né? Aí ele vai chamar justamente isso daí, né? Ele, ele escreveu alguns livros, né? O que o Walter está falando aí. Ele escreveu um livro, Confissões, e ele escreveu um livro anterior chamado Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Então, no livro Cidade de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, desculpa, no livro Cidade de Deus, Cidade dos Homens e Cidade de Deus. Ele vai dizer que na cidade de Deus, dos homens, é, é, a característica marcante dessa sociedade é o mal, né? É o pecado. E o pecado gerou conflitos, violências, desigualdades, mazelas sociais de todos os tipos, e que não tem solução para esta sociedade, não tem solução para o povo que vive na cidade dos homens, pois está manchada pelo pecado, pela maldade, né? E aí, e aí ele vai propor, sobre, e ele vai falar que os homens devem se arrepender deste mal, devem fazer uma nova escolha, devem se arrepender dos seus pecados e procurarem a cidade de Deus. A cidade de Deus, ela aflora o bem, ela é governada por leis justas, que traz liberdade para todas as pessoas e igualdade dentro de cada proporcionalidade. E, acima de tudo, as leis justas fazem com que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Ele fala isso, né? E ele trabalha nesta ideia, tá? E
ainda em Cidade de Deus, Cidade dos Homens, ele vai falar que o mal, ele se apresenta muito, né? Como, no aspecto religioso, o mal se apresenta muito como sofrimento e com a culpa, tá? Com o sofrimento e a culpa. E a causa última deste mal seria o próprio homem, né? Para ele, nenhuma coisa era ser má, nenhuma coisa em seu ser era má. Mas o pecador, ele só consegue fazer coisas más. Ele faz muitas coisas más. Por quê? Porque ele deixou de seguir um bem maior, né? Ele deixou de seguir um bem maior. E a grande aversão deste fato é justamente o livre-arbítrio. É daí que vem a culpa e o sofrimento. Ele chama-nos atenção a isso no livro que o Walter acabou de citar para a gente, né? Confissões. Ele vai falar o seguinte, em Confissões: olha, eu era um ser humano como qualquer, eu era uma pessoa comum como qualquer um de nós aqui, que vivia na cidade dos homens, né? Ali eu não era feliz, ali eu me sentia culpado, ali eu fazia o mal o tempo todo, né? E devido às minhas escolhas, isso se dava porque eu fiz escolhas erradas e eu me sinto culpado, eu não consigo ser feliz. Mas este mesmo livre-arbítrio também me deu capacidade de mudar isso daí, né? E lá em Confissões, ele vai se arrepender literalmente dos seus pecados e ali, então, ele então, ele vai ter como alvo, meta, chegar na cidade de Deus, né? Ah, inclusive, nessa cidade, lembrando, hein, essa cidade é governada por o direito justo que vem de Deus, né? O Walter, eu gosto muito desse livro, Walter, né? Santo Agostinho, a mesma ideia de um cidadão comum que somos nós todos, né? Um cidadão que muitas vezes faz o mal, mesmo de maneira involuntária, mas corrompido pelo próprio meio em que estamos, e nos sentimos culpados. Ele se sentia culpado, né? Ele vivia na cidade dos homens numa vida totalmente dissoluta, né? É, trazendo isso para os nossos dias, na linguagem nossa de hoje. Ele era cachaceiro, né? Ele gostava de beber todas e mais algumas. Eu não esperava nem chegar sexta-feira, né? Com alguns colegas nossos. Ele já ia para a taberna e lá ele bebia, era a semana toda, né? Ele gostava de uma jogatina e ele gostava de mexer com muito com sexo, nada contra isso, é bom mesmo, né? Mas ele era um caboclinho assim que colocava é, esqueci, era um caboclo muito custoso, principalmente com mulheres, com relacionamento. Tanto é que ele tinha um amante de 14, 15 anos, né? Vejam bem, se fosse hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ia ser considerado um pedófilo. Então, ele era um caboclo que era, assim, bem custoso. Mas ele fala, eu faço mal, eu não observo o direito da cidade dos homens, mas ele se arrepende desses pecados aí e busca direito. É isso, em essência, que ele está propondo e que ele vai dizer para nós, para os fiéis, né? Para que as pessoas possam buscar a melhor justiça. A justiça da cidade dos homens, a justiça a justiça social da sociedade é uma justiça transitória que é realizada por homens. E realizada por homens, criada por homens, e nesse sentido ela é imperfeita, tá? Ela é corruptível, principalmente por falsos
juízos humanos, né? Isso aí é chamado também de justiça humana. Aí ele faz o apelo para que nós possamos buscar a justiça eterna, que nada mais é do que a própria justiça divina. É a justiça perfeita, é a justiça que é isolada dos atos humanos, tá? O principal motivo da justiça humana ser corrupta é o pecado, tá? As leis humanas, elas mesmo que se baseando em orientações divinas, elas foram criadas pelos homens que são corruptos e que se desgarrou, desgarrou, né? Se tornou uma ovelha perdida ao cometer o pecado original. Para Agostinho, o cristianismo, a influência da religião, tem um efeito muito positivo na vida das pessoas, principalmente porque diz que as leis temporais, elas são leis que buscam a justiça divina, né? Então, as pessoas deveriam buscar a justiça divina para alcançar a cidade dos homens, né? As leis divinas, elas buscam aproximar as almas de Deus. As leis humanas e temporais, elas são diferentes, elas buscam, elas são baseadas na ignorância do próprio ser, elas buscam, né, o bem, não o bem comum, mas o bem individual das pessoas. Certo? Ok? Bem, gente, já está avançado a hora nossa. Chamando. Já está avançado a hora aqui o assunto. Haja visto que tem aí muita coisa para ser falada aí em Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que ainda nem falamos, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Falando. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá bom? E retornaremos na semana que vem, para o fechamento desses dois filósofos, acontecerá na semana do dia 15. Ok? Léo, Oi, sim. você tinha, Sim, Luana, eu não pode lembro falar. qual semana que foi que você falou que tinha uma proposta de atividade lá em publicações, né? Aham. Aham. Eu postei uma atividade para vocês e eu vou dar uma liberdade para vocês agora de fazerem uma escolha, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Pam, 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 pam. A gente está vendo seu WhatsApp. Não tem importância, não. Tem alguém me chamando aqui. Cadê o negócio que eu ia mostrar para vocês? Sumiu. Sumiu, peraí. Ah, bom, deixa eu falar aqui. Eu postei para vocês alguns textos é, de filosofia do direito, postei alguns textos aí de Aristóteles, são textos mais simples e resumidos dos assuntos que nós estamos trabalhando com vocês, né? Esses textos estão falando sobre Aristóteles, sobre a filosofia grega, romana e sobre a filosofia na Idade Média, além do próprio livro, né? Então, esses textos, eles são baseados nesse livro que está lá na bibliografia básica de vocês, de Carlos Eduardo Bittar.
E aí eu propus para vocês algumas perguntas e respostas lá. Se eu não me engano, são 13, 14 perguntas para vocês responderem, tá? Bom, se vocês fizerem os exercícios, quiserem fazer, e aí a proposta que eu faço para vocês. Se vocês quiserem fazer o exercício, deverão fazer o exercício e me entregarem até na semana da prova, né? Valerá 30 pontos. Vocês, como a turma é menor, vocês podem fazer com um grupo de até 3 pessoas. E aí vocês terão 30 pontos, né? Se fizerem bem feitinhos. A intenção é fazerem vocês estudarem para a prova e terem uma oportunidade de ter um complemento na nota. Então, valerá 30 pontos. Esse exercício está lá, tá? O material também, vocês poderiam entrar, olhar, analisar, e se quiserem fazer o exercício, que façam, tá? Agora, se quiserem também fazer a prova nossa valendo 100 pontos, a prova valerá 70. Mas eu também já falei com a professora Geisa que, se vocês quiserem, nós podemos fazer a prova valendo 70 pontos, 100 pontos. Se quiserem isso, vocês vão conversar no grupo particular de vocês, aí com a Luana, tá? E aí vai falar comigo depois, ok? O que vocês acham, a princípio? O que vocês acham? O Luana, Walter, Fred? Prova Fica a valendo critério de 100 vocês. pontos. Hã? Que escreve? A prova valendo 100 pontos. O Lucas? Uhum. Gestão de risco. Mas e a... não é não, não é não. Eu não ferro ninguém, eu não gosto de ferrar ninguém. Minha intenção não é essa. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, Eu acho sim. que vai ficar eu vou- E dividido, aí, Léo. Luiz? Eu vou junto com o Lucas também, valendo Aham. 100. Eu vou contra, valendo Então, 70, eu trabalho fazendo valendo 30. pois é, em regra é isso, tá bom? Então, como nós estamos aqui, como hoje está começando o lockdown, como hoje é sexta-feira, vocês resolvam aí, falando com a Luana. Em regra, tá? Em regra, é isso aí, tá, gente? Se vocês fizerem um trabalho, vocês farão boa prova, com toda certeza, tá? Cada pergunta do trabalho praticamente é uma pergunta da prova também. Cada pergunta do trabalho é uma pergunta da prova. Eu gostaria muito que vocês fizessem um trabalho, tá ok? Mas isso aí tem que ser definido pelo grupo, tá? E aí, grupo João Carlos Contígio. Aí, Luana, ó, isso é para você, tá? Tá bom? Ó, gente, inclusive tem gente que que entrou agora na faculdade, que está fazendo essa disciplina, que está no curso mesmo e está mais adiantado, enfim, que veio agora. Então, tá lá o trabalho, tá ok? Aí adiciona ele, então, Luana. Tá bom, gente. Eu acho que seria, minha opinião, faça um trabalho que seria melhor para vocês, né? Bom, ok, gente, vamos ficar por aqui agora. Nós já temos quase 2 horas aqui e vai encerrar o tempo da reunião. Beleza, gente? Bom, Beleza, professor. Boa noite. eu esperava que todos nós estivéssemos presentes, mas com a graça de Deus estamos aqui vivos, estamos com saúde e que possamos nos cuidar, né? Realmente, nós, como sociedade, estamos brincando, estamos jogando culpa só em governo, quando nós temos responsabilidade, né? Eu moro aqui falei isso aqui, está havendo muita aglomeração, em muitos locais, e a aglomeração é a grande responsável pela disseminação dessa doença.
Então, nós precisamos quietar o rabinho dentro de casa mesmo, né? O facho dentro de casa, e precisamos fazer mais esse sacrifício. E nós temos notado que isso não é nem sacrifício, é só preservação de vidas. Então, façamos isso, né, gente? Preservemos as nossas vidas, porque a situação é muito complicada, é muito difícil. Muitas pessoas que têm aí, que já tiveram Covid, principalmente em estado mais grave, ou que perderam vidas. Mas vamos nos cuidar aí esses 10 dias, 10, 15 dias que nós vamos ficar em casa, e realmente vamos aí assistir esses filmes aí, né, vamos assistir alguns filmes, vamos fazer os trabalhos e vamos estudar para a prova, enquanto isso. Ok? Ok, então? Então tá joia. Bom,